Olá pessoal, você está assistindo o canal de Maria da Paz, sempre buscando conhecimento. Então continuemos, não é isso? Muito bem. Dando sequência à série Buscando Mais Conhecimento, hoje eu vou falar sobre a programação das linhas da vida. Nos vídeos anteriores eu falei sobre a identificação das linhas da vida e a manipulação das linhas da vida. Hoje eu vou falar Buscando Mais Conhecimento, Linhas da Vida, parte 3. Muito bem. Como eu falei, nós vamos falar sobre a programação das linhas da vida. Para fazer a programação, antes é preciso que a gente faça uma limpeza. Após essa limpeza, a gente vai fazer a manipulação e só então a programação, certo? Muito bem. Como é feita essa limpeza e por que essa limpeza? O que acontece? O cosmo, ele é cíclico. Assim como o cosmos é cíclico, a nossa vida também tem seus ciclos. Nós temos um ciclo de 7 em 7 anos, certo? Sendo que 7 anos positivo e 7 anos não tão bons. É comum, às vezes, a gente se deparar, ouvir alguém dizer, mas nada está dando certo para mim, o que está acontecendo, tudo que eu faço dá errado. É por causa desse ciclo de 7 anos, tá bom? A pessoa está dentro desse período de 7 anos não tão bons. Então, o que fazer? O que acontece? O universo, ele é harmônico. E se nós fizemos coisas não tão boas, o passado vem para nos assombrar. Se fizemos coisas boas, o passado vem para nos beneficiar, certo? Por quê? Por causa das consequências das consequências. Então, se nós não fizemos coisas boas, então vai haver a consequência. Se fizemos coisas boas, haverá a consequência, tá certo? Então, é assim que acontece. Então, como é feito essa limpeza? Um exemplo, digamos que você tem um sócio, está numa sociedade, mas o sócio não é muito responsável com a empresa, com as coisas da empresa, causa danos, prejuízo, e assim você desmancha a sociedade. Só que você fica com mágoa, fica com rancor, com raiva, talvez até com desejo de vingança. Quando isso acontece, você está vinculado àquela pessoa, certo? E isso não é bom. Ninguém quer ficar vinculado a uma situação negativa, a uma coisa do passado, uma emoção negativa, isso não é bom. Então, o que você tem que fazer? Desejar coisas boas para o seu sócio, sucesso para você, para a sua família, felicidade, prosperidade, tudo de bom. Feito isso, você quebra o vínculo, certo? Quebrando o vínculo, você está livre. É como se fosse uma libertação. Da mesma forma que você, digamos que você, alguém te deu um calote, ficou te devendo, você deseja coisas boas, essa pessoa com muito dinheiro e tal. Um dia pode acontecer dessa pessoa bater à sua porta e honrar com aquele compromisso que ela tinha com você. Tá certo? Então, é assim que acontece. Outro exemplo, digamos que dessa vez você é alguém que fez algo para você. Agora vamos a um exemplo que você fez algo para o outro. Digamos que você chega numa casa, você é um irmão, ou um primo, ou um tio, padrinho, vizinho, amigo da família, e chega naquela casa e promete uma bicicleta para a criança da casa, certo? A criança ouve aquela promessa, mas nem dá a bola.
segue sua vidinha normal, não dá importância para aquela promessa que você fez, certo? Você prometeu, ó, fulano, no dia do aniversário, do seu aniversário, o Natal daqui 2 semanas, traga a bicicleta. Chegou o Natal ou o aniversário, você não apareceu lá. A criança nem ligou, porque ela nem lembrava, ela não deu importância para aquilo. Prejudicou você? Teve algum efeito negativo para você? Não. Por quê? Porque não virou expectativa, a criança não deu importância para aquilo que você falou. Mas digamos que uma outra criança, com o mesmo exemplo, só que uma outra criança, você promete a bicicleta. Você diz, ó, fulano, seu aniversário é daqui 2 semanas, o Natal está aí daqui 2 semanas, eu vou te dar uma bicicleta. A criança já começa a visualizar ela andando de bicicleta com os coleguinhas, conta para os amiguinhos que o tio dela, o amigo da família ou o primo vai lhe dar uma bicicleta. Ali ela dorme pensando na bicicleta, acorda pensando na bicicleta, fica contando os minutos para o dia do Natal ou do seu aniversário ela ganhar a bicicleta. Chega dia do Natal ou seu aniversário, você não aparece com a bicicleta. Cria uma expectativa, uma frustração. A criança sofre, fica com trauma. Você gerou um trauma para aquela criança, uma emoção negativa para aquela criança. Então, formou-se um vínculo com aquela criança. Então, você naturalmente vai sofrer as consequências da sua ação. Porque, na verdade, você prometeu, mas você não tinha interesse, falou por falar. Mas isso gerou uma emoção não tão boa para aquela criança. Então, você tem que comprar, você precisa obrigatoriamente de reparar isso, dando uma bicicleta para a criança. Digamos que você fez essa promessa para uma criança que você nem conhece, ou você viajou para o exterior e nunca mais viu a criança, certo? Isso vem à sua mente, você precisa dar a bicicleta para uma criança que você nem conhece. E ainda mais, para fazer o transbordamento, você pode dar 3 bicicletas para crianças diferentes. Uma bicicleta, 2 bicicletas, 3 bicicletas, até 4, caso queira, para crianças diferentes. Ali você fez o transbordamento em cima daquela ação que você teve. Aí você fica liberto desse vínculo, dessa ação negativa, dessa emoção negativa que estava presa em você, causando outras situações para você que você sequer imaginava que era por conta disso, certo? Existem situações em que você causa mal a outra pessoa inconsciente, de forma inconsciente. Às vezes um sorriso mal dado, que a pessoa entendeu como um deboche. Às vezes você foi uma brincadeira que você pensou ser brincadeira, mas a pessoa levou a sério. E outras situações que você faz, mas não tem como reparar, né? Que não é o caso da bicicleta ir lá com uma coisa material e dar. Então você não precisa ter o cara a cara com a pessoa, ir lá falar, pedir perdão, ô fulano, me perdoa, isso que eu fiz. Você pode escrever em um papel, obviamente, com todo sentimento, com toda a verdade, escrever, se porventura você fez alguma coisa, escreve em um papel e queima, certo? Então, essas são situações que você pode limpar para melhor administrarmos esse período de 7 anos. Às vezes, a consequência vem de um ato que nós fizemos, às vezes meio que imediato, não precisa vir de um passado tão longe para, para acontecer a consequência, né? Às vezes é imediato. Por quê? Porque você está dentro daquele período dos 7 anos, certo? Então, essa limpeza aqui, não necessariamente, ela é para fazer a programação. Depois eu vou explicar uma outra limpeza que é exatamente
para fazer antes da programação. Essa é para o nosso dia a dia mesmo, administrarmos bem esse ciclo que não é tão bom que acontece em nossa vida, tá certo? Então vamos limpando, obviamente que a gente não vai repetir aquela situação, aquela mesma situação que a gente fez. A gente vai aprendendo, a cada dia a gente vai aprendendo, certo? Então, muito bem, vamos à limpeza para fazer antes da programação. Busca no passado, vai lá no passado, linha A, vai lá no passado, traz coisas, tristeza, temor, medo, coisas não tão boas que aconteceram com você no passado. Você traz para o presente gerar emoção e escreve em um papel tudo aquilo que você lembrar por 4 minutos. Tudo de negativo você vai escrevendo naquele papel por 4 minutos. Gerou a emoção, você vai desgastando aquela emoção, você vai gastando aquela emoção, escoando aquela emoção, se libertando, se livrando daquela emoção. Feito isso, você traz a a linha C, você traz a alegria, as coisas positivas daquilo que você fez durante a sua vida, desde a infância, coisas maravilhosas, bonitas, bom momento, tudo de bom, aquilo que você fez de bom, as suas conquistas, você traz para o presente, gera emoção e potencializa aquela emoção que você desgastou, que você gastou, você potencializa com a emoção positiva, certo? Isso você escreve, todas essas emoções positivas, você escreve por 3 minutos, o negativo por 4 minutos e o positivo por 3 minutos. Você vem fazendo isso, cada vez que você for fazendo, você vai perceber que aquela coisa que você fez no primeiro dia, ela veio, ela se repetiu, ainda está lá, você continua. Outra situação, ela não vai mais aparecer, vem uma lembrança mais leve, uma coisa mais sutil, até acabar com tudo, até você não lembrar mais dessas coisas ruins. Aí pronto, quando você zerou, limpou, gastou, você se libertou. Então você está pronto para fazer a manipulação e a programação, certo? Porque você veio e potencializou com com o positivo, certo? Então, vamos para a programação. Eu falei no vídeo anterior, nós fizemos a manipulação, certo? Essa manipulação que nós fizemos, armazenando no frontal, você pode fazer com qualquer coisa no nosso dia a dia. Uma pancada, um machucado, ao invés de xingar, armazena no frontal e dá o comando para usar todas as vezes que você precisar, você vai usar aquela energia que está no seu frontal. Cada vez que você armazena no frontal, ela automaticamente já chega como positiva. Então, ali você já está na linha B. Você armazenou tudo no frontal para quando você precisar, você usar. Então, você pode usar para fazer a programação, que ali você já está na linha B. Então, como você já vem fazendo isso, já fez aquela manipulação das linhas, vamos dizer que você fez a manipulação, adicionou no frontal, armazenou no frontal tudo bonitinho, as pancadas que você teve no dia a dia, os estresses, armazenou tudo no frontal, você está na linha B, está pronto para fazer a programação e sem a necessidade de fazer tudo de novo. Por quê? Porque você já está na linha B, na linha da concretização, na linha na energia sexual, na energia de criação, na energia de Kundalini. Tá certo? Muito bem. Mas digamos que você não tenha confiança que está na linha B. Eu quero fazer a minha programação hoje, mas eu não tenho confiança que eu estou na linha B. Não sei se eu estou na linha B. O que fazer? Então, você vai fazer a programação usando
cada linha individualmente, vai fazer passo a passo, certo? Como fazer? Já sabemos como fazer a manipulação. Como essa manipulação é específica para, em seguida, fazermos a programação, vamos começar pela linha C, que é a linha do pensamento. Então, já sabemos. Aciona a linha C, certo? Chegou a emoção, e aí você vai fazer a programação. Mas vamos, como você faz a programação? Você escreve em um papel tudo o que você deseja. Exemplo, um carro. Vamos dizer que você quer um carro, então você vai escrever no papel a cor do carro, a marca do carro, o tipo do carro, o tanque cheio, banco de couro, o cheiro do carro novo, tudo direitinho que você imaginar, que vê a sua cabeça, como você visualiza o carro que você quer, você escreve ali naquele papel. Usa o tempo que for necessário para escrever os detalhes desse desejo. A data que você quer aquele carro, você já coloca aquela data, até aquela data tal, esse carro já é meu, eu tenho esse carro é meu. Escreveu tudo aquilo bonitinho, você vai e faz, vai para a linha C e faz a manipulação da linha C. Fez a manipulação da linha C, sentiu a emoção. Pensa no que você escreveu, que é o seu desejo, pensa no que escreveu por 1 minuto. Traz a emoção da linha C, pensa no que escreveu por 1 minuto. Pronto, está feita a programação ali naquele momento, tá certo? Faz a mesma coisa com a linha A e a mesma coisa com a linha B. Pronto, fez a programação ali já nas 3 linhas. Feito a programação nas 3 linhas, qual o próximo passo? É simplesmente codificar. Como que você vai codificar? Você vai ordenar para o seu cérebro que aquilo aconteça a cada minuto, a cada milésimo de segundo, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, até chegar a data que você colocou. Que pode ser 3 meses, pode ser 1 ano, pode ser 10 meses, você vai analisar ali a situação e vai colocar a data que você já quer aquele objeto conquistado. Certo? Esse exemplo ele pode ser também para uma casa, né? Você imagina o terreno, certo? Vamos dizer, um terreno é uma construção de uma casa a partir do terreno. Vai lá, imagina o terreno, imagina se a casa é terra ou se é de pavimento, a cor da casa, quantos quartos, varanda, sem varanda, tudo direitinho. Vamos dizer que você quer emagrecer, então imagina o peso ideal que você deseja, aquele peso que você quer, visualiza como você quer estar, então você vai lá e faz a programação. 1 a 1. Eu citei 3 exemplos, mas para cada linha um único exemplo, um único pedido. Não pode para cada linha um pedido. Cada programação é apenas um pedido, certo? Eu citei 3 exemplos, mas a programação é feita com apenas um. Embora você caminhe pelas 3 linhas, mas você vai usar apenas um pedido, certo? Então, o que aconteceu? Fez a manipulação, fez a programação, fez a codificação, agora é o quê? A ação. Vamos para a ação. E como é feita essa ação? A sugestão é que a programação seja feita no período da manhã, que é para dar tempo de você tomar alguma ação naquele dia, porque a sua primeira ação ela tem que ser
no dia da programação. Digamos o exemplo do carro. Você vai lá na concessionária, conversa com o vendedor, pergunta o preço do carro. Se for o caso, faz até um test drive. Exemplo da casa, vai lá visitar o terreno, visita um arquiteto, conversa sobre o projeto, ali você tomou a ação ali, certo? Vai lá na academia, o exemplo do emagrecimento, vai na academia, ou começa uma caminhada, ou faz uma programação alimentar, tá feito. Feito tudo isso, fez fez a manipulação, fez a programação, fez a codificação, fez a ação, batido o martelo. O universo registra, bate o martelo, agora é só você trabalhar na ação para a conquista desse objetivo, certo? O que acontece? Feito tudo isso, como o ambiente que você deve estar, um ambiente calmo e tranquilo. Todas as vezes que você for fazer a programação, você tem que estar com a mente calma. Essa mente calma, esse ambiente calmo, não quer dizer que seja em um processo de meditação, porque meditação, para esse caso, não resolve, porque aqui é mental, é uma ação mental. A mente tem que estar acelerada. Se for possível, fazer até uma atividade física, dar uns pulinhos para aumentar a carga elétrica, porque ali você tem que estar com a mente acelerada, certo? Então, tá ali, fez um ambiente tranquilo, e aí você fez a sua programação, tá certo? Vamos lá, repetindo: manipulação, programação, codificação, ação em ambiente tranquilo, certo? Pronto, batido o martelo, registrado, o universo registrou. Bem, tá certo? Isso é 100% certeza que vai acontecer? Não. Por quê? Quando você pede coisas impossíveis. Ora, se você pede uma coisa impossível, você mesmo sabe que não vai acontecer, que não tem chance de acontecer. Numa oportunidade, o nosso querido Edibel falou que o futuro não existe. Eu entendi o que ele quis dizer, que o futuro não existe. Por quê? Porque o que existe são as possibilidades. Ora, se são possibilidades, poderá acontecer ou não, certo? Um exemplo aqui, digamos que a gente marcou uma viagem, né, comprou uma passagem, foi para o aeroporto, no dia da viagem, chegando lá, dá tudo errado, o voo atrasa. Você pensava que ia dormir lá no seu lugar de destino, você ainda está na sua cidade, dormindo no hotel. Ou seja, deu tudo diferente ali do que você programou. Então, o futuro não aconteceu. Esse futuro programado não existiu, certo? Aconteceu tudo diferente. Porque o que existe são as possibilidades, certo? Isso é uma situação onde pode não acontecer. Se nas vicissitudes do dia a dia, às vezes acontece de você de não acontecer, às vezes você consegue apenas 10%, os 30%, 20%, mas você considera conquista, certo? Porque você conseguiu parte daquele objetivo. Então, você refaz o pedido. Você só pode refazer o pedido quando vence o prazo. Se você repetir antes do prazo, virou bagunça. É anulado o primeiro pedido e começa tudo de novo, tá certo? Então, se você quiser repetir, saiba que está começando do zero. Tá bom? Então, vamos dizer que você chegou o prazo, você não conseguiu totalmente, mas conseguiu 10%, 20% ali, porque foi de acordo com a sua possibilidade ali daquela situação, certo? Então, é assim que acontece. No caso
Um outro exemplo onde pode não acontecer, quando você não bota a ação. Veja que eu falei que há necessidade da ação ainda no primeiro dia. Se você só pensou, chegou até a quinta dimensão, ficou por lá, não aconteceu a ação, não desceu para a terceira para a concretização, certo? Por isso a necessidade da ação, que tem a ver com a vontade, tá certo? Muito bem, outra situação é quando você pede coisas para prejudicar alguém. O universo é harmônico, é equilibrado, ele não vai fazer coisa, não vai colaborar, contribuir para que você consiga algo para prejudicar alguém, em prejuízo do outro, tá bom? Então, nessa situação também não acontece. Outra situação que pode não acontecer é quando você está com a polaridade invertida. Como assim com a polaridade invertida? Por que você fica com a polaridade invertida? É questão de estresse, autoestresse. Então você entra em desequilíbrio, a sua energia ela vai fluir de forma ao contrário, né? Então ela não flui de forma ideal e ali você fica em desequilíbrio, em desarmonia. Se você está em desequilíbrio, em desarmonia, você não vai pensar direito no seu pedido. Vai pensar uma coisa, daqui meia hora pensa outra e fica com a mente confusa. Então, nesse estado, você não tem condições de fazer uma programação. E se fizer, não vai acontecer. Obviamente, até no momento em que você está fazendo a programação, vamos dizer, aquele exemplo que você está na linha B, já vai direto, eu estou na linha B, eu confio, já vou direto fazer a programação. Se ali por um milésimo de segundo você pensar, será se vai dar certo? Você não está pronto para fazer a programação, porque esse tipo de pensamento não pode acontecer. Tá certo? Mas como que eu fico sabendo se eu estou com a polaridade invertida? Nós temos aqui, temos os dois gânglios aqui, abaixo do maxilar, duas bolinhas, você massageia levemente. Se tiver inflamada ou dolorida, é porque ou você está com alguma infecção ou problema hormonal, nesse caso, obviamente, tem que procurar um médico, ou você está com a polaridade invertida, que nesse caso basta fazer o exercício com os dois polegares, massageando aqui, essas duas bolinhas, massageia pelo número da sua idade, certo? Eu não vou fazer o exercício aqui completo, porque senão a gente vai terminar só amanhã, e a gente não quer ficar assistindo o vídeo até amanhã, tá certo? Então, brincadeiras à parte, você faz o número da sua idade, isso você pode fazer uma vez por semana. Toda semana você pode fazer isso, então você fica sempre administrando, sempre mantendo o equilíbrio. Certo? E nesse momento, você está pronto para fazer a programação, que você está tranquilo, está calmo, está equilibrado. Tá bom? Então, uma semana, embora você não esteja na polaridade invertida ou não, mas esse exercício serve para a harmonização, tá certo? Para equilibrar as emoções, você ficar tranquilo, certo? Então, essas são as situações em que a gente pode não conseguir o que deseja, certo? E a data? Existe uma data boa para fazer essa programação? Sim. Lembra o que eu falei do ciclo de 7 em 7 anos? Muito bem. Então, nesse período de 7 anos, no dia do aniversário, quando começa o ciclo de 7 anos, que é múltiplo de 7, o primeiro 7 a gente não conta, que é criança, né? Está ali à mercê dos pais. Então, vamos contar a partir do 14, por exemplo, veio o 14, depois mais 7, acho que é 21, depois 28, assim sucessivamente, múltiplo de 7, e você faz exatamente no dia do seu aniversário, você faz uma programação. A outra data, no nosso aniversário, no dia do nosso aniversário. Chegou o nosso aniversário, 3 dias, durante 7 dias. 3 dias antes do aniversário, faz a programação. E 3 dias depois do aniversário, faz a programação. E
no dia do aniversário. Então, você pode fazer no período desses 7 dias, você pode fazer as programações. Cada dia, um pedido. Nesse caso específico, você pode fazer o pedido diferente, certo? Porque são pedidos em dias diferentes, tá bom? E o outro dia é o dia do horário do nascimento. Vamos dizer que você nasceu às 8 horas. Então, você soma 19 minutos e começa a programação. Nasceu 8 horas, começa a programação 8h19, por um período de 19 minutos. Então, você começa às 8h19 e termina às 8h38, certo? Mas vamos dizer que você não saiba o dia do seu nascimento. Faz pelo nascer do sol ou o pôr do sol. Pega o horário exato do nascer do sol ou o pôr do sol, acrescenta os 19 minutos, tal como o horário do seu nascimento, e faz a programação. No exemplo do pôr do sol, o bom de fazer é um pedido tipo esse do emagrecimento, porque você não precisa sair para a ação no período do dia, onde que o comércio está fechado e tudo. Então, você, no exemplo do emagrecimento, você já pode começar uma caminhada à noite, ou você pode fazer a programação alimentar à noite, tá certo? Então, é assim que é feito a programação. Encerro por aqui essa parte das linhas da vida, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo e cuidemos-nos, certo? Bom dia!